versículo de número 17 e 18, que está escrito: E aconteceu que quando Faraó havia deixado o povo ir, Deus não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora esse fosse perto. Porque disse Deus, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho. E os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Segundo o texto, está no capítulo 15 do mesmo livro, a partir do versículo de número 22 adiante, onde está escrito: Assim Moisés trouxe Israel do Mar Vermelho, e eles saíram para o deserto de Sul, e foram 3 dias pelo deserto, e não encontraram água. E quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso o nome foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que beberemos? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, que quando ele a lançou nas águas, as águas se tornaram doces. E ali fez para eles um estatuto e uma ordenança, e ali ele os testou. Glória a Deus. Antes de começar a ministrar, como eu sempre faço, já me foi feita uma oração, porém gostaria de fazer outra. Peço que você possa orar comigo. Deus, Pai, nosso bom pastor, nosso Rei, estamos aqui diante de Ti nesta manhã como Teus filhos, Teus servos, Tuas ovelhas. Estamos aqui para ouvir a Tua voz e sentir a Tua presença, porque cremos que Tu és um Deus vivo. O Senhor não está sepultado, nem pendurado no madeiro. Tu és um Deus vivo e um Deus que fala com o Teu povo. Senhor, as minhas palavras não têm poder para fazer nada, Jesus. Mas eu creio que a Tua palavra ela é poderosa para ir na divisão da alma e do espírito, entre as espinhas e as medulas, Jesus. Que nesta manhã a Tua palavra possa agir em nossas vidas, curando, libertando, salvando, para a honra e a glória do Teu santo nome, Jesus, porque nós cremos que Tu és poderoso para fazer abundantemente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E ainda que a gente não entenda, Jesus, as situações de nossa vida, nós cremos que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável em todo o tempo, Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, é o que Te pedimos nesta manhã. Glória a Deus. Eu queria tomar esse texto como base, esses textos como base, para trazer uma mensagem para vocês, uma mensagem que Deus falou comigo primeiramente, enquanto eu meditava nela. E o tema da mensagem é um tema bem sucinto e não há nada mais seguro do que correr riscos com Deus. Não há nada mais seguro do que correr riscos com Deus. Eu vou tomar como base a história entre esses dois textos, do capítulo 13 ao capítulo 15, e extrair algumas lições para que nós possamos ouvir a voz de Deus nessa manhã.
Mas primeiramente, a primeira coisa que me chama a atenção na história do povo de Israel, primeiro ponto, é o nascimento desse povo. Porque nós sabemos que o nascimento do projeto Israel foi prometido a Abraão, quando Deus disse que faria dele uma grande nação. Porém, o interessante é que Deus diz que faria de Abraão e da sua descendência uma nação poderosa e grandiosa. Porém, a mulher de Abraão, a mulher do seu filho Isaque e de seu neto Jacó, todas têm algo em comum, e vocês sabem o que são. Todas são estéreis. Tem a madre fechada, não conseguiam gerar filhos. E isso é meio antilógico, porque o homem que recebeu a promessa de crescimento, o homem que recebeu a promessa de se tornar uma grande nação, a sua esposa, a esposa de seu filho e a esposa do seu neto, todas são mulheres inférteis, mulheres que não conseguiam gerar. Pela lógica humana, pelos olhos humanos, não tinha lógica o que Deus havia prometido, e aos olhos humanos, pelas circunstâncias da vida de Abraão e de seus descendentes, a promessa parecia não ser de Deus. Se você olhasse para a vida de Abraão, se você convivesse com Abraão, com Isaque e com Jacó, você diria que a promessa que eles receberam não foi de Deus. A promessa não parecia ter sido de Deus, porque Deus disse que haveria crescimento, Deus disse que eles seriam uma grande nação, mas o ventre de onde nasceria a promessa, os ventres de onde nasceriam o projeto, eram ventres estéreis, ventres que não poderiam gerar nada. Aí nós nos perguntamos, por que Deus escolheu mulheres que não poderiam gerar, pela lógica humana, pela ciência, pela medicina, para gerar o maior projeto dele na terra, que foi Israel, porque através de Israel veio Jesus, porque a salvação vem dos judeus, escreveu João. E é bem simples, eu meditando sobre isso, é bem simples. Deus escolheu, Deus fez questão que as 3 mulheres iniciais que gerassem um projeto Israel fossem mulheres estéreis, mulheres com madres fechadas, mulheres que não podiam gerar nada pela lógica humana, para que Abraão, para que Isaque, para que Jacó, para que Israel, todos eles, não tivessem dúvida que a obra da vida deles, que o projeto da vida deles, era um projeto de Deus, era um projeto vindo de Deus. Deus escolheu 3 mulheres com madres fechadas, para que nenhum deles tivessem nenhuma dúvida que a vida deles estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e que cada passo que eles dessem, seriam debaixo da poderosa mão do Senhor. Deus fez questão de escolher aquilo que aos olhos humanos, aquilo que aos meus olhos, aos seus olhos, não poderia gerar nada, para que eles tivessem a certeza que a vida deles, que a obra que Deus operaria na vida deles, era um milagre que só Ele poderia operar. E você pergunta, Júnior, o que isso tem a ver com a minha vida nesta manhã?
É porque tem momentos, irmão, que Deus, Ele faz promessas na minha e na sua vida. Tem momentos que Deus coloca sonhos na minha e na sua vida. Tem momentos que Deus começa ou pede que eu e você comece projetos, sonhos, que aos nossos olhos parece não ter lógica. O Senhor disse que você será um grande pregador. O Senhor disse que você será um grande cantor. O Senhor disse que você seria um grande empresário, um grande médico, um grande engenheiro. O Senhor disse que você teria um ministério. O Senhor colocou na sua vida um sonho extraordinário e poderoso. E Ele usou até um vaso, ou até se revelou a você em sonhos. Mas quando você olha para a lógica humana, quando você olha para a circunstância, quando você olha para a sua vida, ou para o seu histórico, você percebe que não tem lógica. Deus colocou um grande sonho no seu coração. Deus te prometeu uma grande promessa. Mas quando você olha para a sua vida, é como se você estivesse no lugar de Abraão e você visse uma madre fechada. Você visse um ventre que não consegue gerar. E você começa a se perguntar: será que realmente foi Deus que prometeu? Será que esse sonho, que esse projeto, que essa vontade, que esse ministério realmente veio de Deus? Porque as circunstâncias, porque o local não condiz com a promessa. Deus me prometeu, Deus me fez uma grandiosa promessa, mas quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para as circunstâncias, parece um ventre que não consegue gerar, não tem lógica. Pelos meus olhos, pela lógica humana, até mesmo pelos olhos das pessoas, não tem jeito de isso acontecer na minha vida. Você pode te falar nesta manhã, mas eu quero te falar que Deus tem uma palavra. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta manhã. Deus permitiu que as circunstâncias chegassem nesse nível. Deus permitiu que você olhasse para a sua vida neste momento e estivesse da forma que está. Aos olhos humanos, sem esperança. Aos olhos humanos, não tem mais jeito. Aos olhos humanos, é impossível acontecer. Deus permitiu que chegasse nesse momento para que você não tivesse dúvida que aquilo que Ele vai operar na sua vida é um milagre que só Ele poderia operar. Deus permitiu que tudo isso acontecesse na tua história, para que quando Ele operar aquilo que Ele vai operar na tua vida, você não terá nenhuma dúvida que a tua vida, que a tua família, que a tua obra, que o teu ministério, que os teus sonhos são projetados pela mente do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus permite, irmão, que a nossa vida, que algumas situações da nossa história cheguem a limites que aos olhos humanos parecem que é o fim, que aos olhos humanos parece que não vai acontecer. Para quê? Para que a gente não tenha dúvida que a obra que Ele está operando foi Deus, é Deus que está fazendo acontecer. Quantos de nós já não receberam curas, já não receberam portas de emprego abertas, que aos olhos humanos não parecia possível acontecer, mas Deus fez questão de abrir porta onde não tem porta, de deixar médico, cientista confuso, porque Ele é um Deus que faz o impossível acontecer. Irmão, diferente dos médicos, Deus não precisa de muitas coisas para fazer o milagre acontecer. O médico, para fazer uma boa cirurgia, precisa de todo o equipamento, mas Deus só precisa de um clamor, de uma palavra, de um toque. Bartimeu só precisou dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher do fluxo de sangue só precisou tocar na ponta da sua roupa. E o servo do centurião só precisou ouvir a palavra de um Jesus que estava distante, porque Deus, para fazer algo extraordinário acontecer, Ele não
precisa de muita coisa. Quem sabe nesta manhã você pode estar dizendo: Júnior, eu não tenho muita coisa para que esse milagre aconteça. Entrega o pouco que você tem na mão do Senhor, o pouco de azeite que tem na botija, o resto de farinha que tem na panela. Entrega nas mãos do Senhor, que você vai ver o que Deus pode fazer com algo que aos olhos humanos pode não ter valor. As madres das mulheres de Abraão, dos filhos de Abraão, eram fechadas. Aos olhos humanos não poderiam gerar nada, mas foi daí que Deus começou o grandioso projeto chamado Israel, que até hoje está de pé, porque quando um milagre, quando uma obra, mesmo difícil, ela começa pelas mãos do Deus Todo-Poderoso, ela não pode ser destruída. Irmão, por que é que tudo aquilo que vem de Deus começa pequeno? Porque tudo aquilo que nasce pronto cai rápido. Tudo aquilo que nasce pronto dá errado. Quer um exemplo? Adão, nós sabemos que veio 2 Adões aqui na terra. O primeiro Adão você conhece, o esposo de Eva, e a Bíblia diz que ele nasceu pronto. Adão nasceu pronto. Deus fez um boneco de barro e soprou o fôlego de vida, e Adão nasceu pronto, nasceu um homem feito, um homem adulto. Porém a Bíblia diz que a primeira tentação que ele recebeu, ele caiu. Então quando Deus ele foi enviar o segundo Adão, Jesus, seu filho, perceba que Deus não começa como começou o primeiro Adão. Deus não fez o homem feito. A Bíblia diz que ele colocou uma semente no ventre de uma mulher. Deus disse: o segundo Adão, ele vai começar de forma pequena, do tamanho da semente de uma mulher. E a Bíblia diz que o segundo Adão começou pequeno, ele nasceu, ele aprendeu a andar, ele aprendeu a falar. Ele era criança e foi crescendo, e a Bíblia diz que no deserto, quando chegou o momento dele ser tentado, ele foi tentado do deserto até o momento que ele foi para a cruz, e a Bíblia diz que em nenhum momento ele caiu, porque tudo aquilo que começa pequeno, mas começa na mão de Deus, não pode ser destruído pelas mãos do diabo. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Então, o começo de Israel é um começo muito interessante. Mas vamos para o texto que nós lemos. A Bíblia vai dizer, no capítulo de número 13, e o versículo 17 e 18 que nós lemos, que nesse momento agora, essa nação que foi criada por Deus, eles estavam no momento que estavam saindo do Egito. Era um momento de felicidade, um momento de libertação. O povo estava sendo liberto da escravidão do Egito. E a Bíblia diz que o rumo deles era a terra prometida, era a terra que manava leite e mel. Mas a Bíblia diz que no momento em que o povo estava saindo do Egito, havia 2 caminhos, segundo os estudiosos, para que o povo chegasse à terra prometida, aos seus sonhos, aos seus projetos, que era o que representava a terra de Canaã para o povo de Israel. O primeiro caminho era pela terra dos filisteus, e durava cerca de 40 dias. E o segundo caminho era pelo deserto, que durava um período maior. E a Bíblia diz, interessante no texto que nós acabamos de ler, que o Senhor diz para Moisés: eu não levarei o meu povo pela terra dos filisteus, porque quando eles perceberem que terão que lutar, que terão que batalhar para chegar a Canaã, certamente eles voltarão para trás, eles voltarão para o Egito. Então eu vou levar o meu povo pelo deserto. É um caminho mais longo,
mas vou levá-los pelo deserto, porque eles não vão voltar se forem pelo deserto. E aqui nós aprendemos uma grandiosa lição, e é o segundo ponto da mensagem desta manhã. Nós aprendemos que o caminho mais curto nem sempre é o caminho mais seguro. O caminho mais rápido nem sempre é o caminho mais seguro. Pela terra dos filisteus, o Senhor diz, é mais rápido. Pela terra dos filisteus, o Senhor diz, eles chegariam mais rápido, a velocidade seria maior. Se eles forem pela terra dos filisteus, eles vão alcançar a promessa, o sonho, o projeto da terra que mana leite e mel mais rápido. Pelo deserto demora mais. Porém, pela terra dos filisteus, há batalhas. Pela terra dos filisteus, há guerra. Se eles forem pela terra dos filisteus, eles terão que batalhar, porque lá há inimigos. E o meu povo, neste momento, não está preparado para batalhar. O Senhor estava dizendo, neste momento, o meu povo não está preparado para guerrear. Por quê? Porque a maioria deles, ou quase todos deles, são escravos. Nunca pegaram em uma espada. Eles não sabem, eles não estão preparados, não têm capacidade para batalhar. Então vou levá-los pelo caminho mais longo, pelo deserto. Eles vão demorar mais para alcançar a promessa. Eles vão demorar mais para conquistar aquilo que eles querem. Eles vão demorar mais para alcançar os seus objetivos. Porém, pelo deserto, eu vou preparando eles. Pelo deserto, eu vou capacitando eles. Pelo deserto, eu vou transformando escravos em guerreiros. E quando chegar o momento deles guerrearem, quando chegar o momento deles pelejarem, eles estarão preparados para vencer. E eu estarei com eles. Júnior, o que isso tem a ver com a minha vida? Porque tem momentos, irmão, que a gente olha para as pessoas e a gente vê pessoas conquistando sonhos mais rápido do que nós. A gente vê pessoas alcançando seus objetivos, seus projetos mais rápido do que nós. A gente vê pessoas recebendo o cumprimento da promessa mais rápido do que nós. E aí a gente começa a se perguntar e a perguntar a Deus, porque para algumas pessoas é mais rápido, porque para algumas pessoas acontece mais rápido, porque para mim demora mais. E começamos a perguntar isso a Deus, por que é que para ele ou para ela o Senhor cumpriu mais rápido, o Senhor abriu a porta mais rápido, o Senhor operou o milagre mais rápido, e por que é que eu tenho que esperar um pouco mais? E o Senhor tem uma palavra para o teu coração nesta manhã. Ele está dizendo, eu não me importo com a tua velocidade. O Senhor não se importa com o nosso conforto. O Senhor não se importa, irmão, com a nossa rapidez ou com a nossa velocidade. O Senhor se importa com a nossa segurança. O Senhor se importa com a tua segurança. O Senhor não te leva pelo caminho dos filisteus, porque Ele sabe que no caminho dos filisteus vai ter guerra, vai ter batalha, vai ter inimigo que você não está preparado para enfrentar. O Senhor já viu o teu futuro, o Senhor já sabe por onde é que você vai ter que passar para alcançar seus sonhos e seus projetos, e Ele sabe que tem pedras, Ele sabe que tem desafios que você não está pronto para enfrentar. Então Ele te leva pelo caminho do deserto, não para te matar, mas para te preparar, para te capacitar, para que quando chegar o momento de você derrubar o gigante, de você derrubar a muralha, você vai estar pronto para vencer e conquistar a terra que mana leite e mel. Teus sonhos, teus projetos, Deus não está adiando, Deus está preparando algo maior para a tua vida. Mas você pode estar dizendo, Júnior,
Deserto é sinônimo de cemitério. Deserto é sinônimo de derrota. Deserto é sinônimo de morte. Deserto é sinônimo de sequidão. O deserto, a maioria das pessoas que passam pelo deserto não conseguem sair dele, morrem. E o Senhor te trouxe aqui nessa live, nesta manhã, para te dizer: as pessoas que morrem no deserto são aquelas pessoas que não estão debaixo da minha poderosa mão. Porque deserto realmente é sinônimo de morte. Deserto realmente é sinônimo de cemitério. Mas é isso para aqueles que não estão debaixo da minha potente mão. Porque para aqueles que estão na minha presença, deserto é escola técnica. Deserto é campo de preparo. Deserto é o lugar onde eu preparo o meu povo para tomar posse daquilo que eu já liberei sobre a sua vida. E aqueles que estão no deserto, debaixo da minha potente mão, podem até estar no deserto, mas não estão sozinhos, porque no deserto eu envio coluna de fogo, coluna de nuvem. No deserto eles vão ver pão caindo do céu, água saindo da rocha, o mar vermelho se abrindo, porque deserto para o meu povo é local de experiências, é local de milagre, é local de preparo, é local de ter experiências comigo. Irmão, além de no deserto a gente ser capacitado para tomar posse daquilo que Deus liberou sobre a nossa vida, nós ainda vivemos experiências extraordinárias com Deus. E cada experiência que a gente vive com Deus, cada experiência que a gente sofre com Deus, a gente fica mais próximo dele. É como se a gente estivesse entrando naquele rio que Ezequiel viu no capítulo 47, quando ele diz: eu vi um rio que saía debaixo do trono do Deus Todo-Poderoso, e conforme eu ia andando, o anjo pegava o cordel de medir, e media 1000 côvados, e eram águas que media nas minhas pernas, na minha barriga, na minha coluna, até o momento que eu não podia mais andar e tinha que nadar. Cada experiência que você passa com Deus no deserto, é como se Deus estivesse medindo mais 1000 côvados da água, do seu espírito, na sua vida, e você estivesse entrando em um ambiente de experiência, de intimidade com Deus, que a gente não teria passando pela terra dos filhos de Deus. O caminho mais rápido nem sempre é o caminho mais seguro. Não estou dizendo que todas as vezes na tua vida Deus vai te levar pelo caminho mais largo. Vai ter momentos que Deus vai te levar pelo caminho curto, e você vai receber o milagre, a bênção, o ministério, a cura mais rápido. Mas vai ter momentos que Deus vai te levar pelo caminho mais largo, o caminho que demora mais, mas não é para te matar, é para te preparar, para te capacitar, para te dar experiências e intimidade com Ele. Porque o caminho mais largo, às vezes, é o caminho mais seguro. Por isso Deus levou Israel pelo caminho do deserto. Mas o que eu acho interessante, aqui é o terceiro ponto da mensagem, é que a Bíblia vai nos mostrar no capítulo 14 agora, do livro do Êxodo, que o povo obedeceu à voz de Deus. Eles foram pelo deserto, mas a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam por onde Deus pediu que eles caminhassem, eles chegaram diante do Mar Vermelho. E a Bíblia diz que era um beco sem saída, porque o mar estava na frente, montanhas estavam uma de cada lado, atrás Faraó, que havia se arrependido de ter libertado o povo, vinha atrás do povo para trazê-lo de volta para o Egito. Então perceba que o povo obedeceu à voz de Deus, seguiu pelo caminho que Deus pediu que o povo seguisse, mas chegaram em um beco sem saída. Pelos olhos humanos, eles estavam em um beco sem saída, encurralados. E quantas vezes, irmão, eu e você não obedecemos à voz de Deus, caminhamos por onde Deus quer que a gente caminhe,
E quando abrimos os olhos, pelos olhos humanos, estamos em um beco sem saída. Estamos em uma situação, em um momento da nossa vida, que a gente pensa, não tem mais jeito, não tem mais solução. Aqui é o ponto final da minha história, aqui é o cemitério, aqui é a cova que eu vou cair. Eu segui o que Deus pediu para me seguir, mas me encontrei em um beco sem saída, não tem mais jeito. Deus me trouxe para morrer. E foi isso exatamente que o povo pensou. Observe comigo os versículos de número 3, 4 e 11 do capítulo de número 14 do livro do Êxodo. Observe que há 3 opiniões no texto para o momento em que Israel se encontrava. A primeira opinião era de Faraó. Olha o que Faraó disse. Então Faraó disse: os filhos de Israel estão embaraçados, a terra, o deserto, encurralou eles. Eles foram para o deserto para morrer. Observe que aos olhos de Faraó, o momento que Israel se encontrava era um momento de morte. Faraó disse que a própria terra, a própria natureza levou Israel para morrer naquele local. E a Bíblia diz que há outra opinião ainda, a opinião do próprio povo. Versículo 11, o povo disse a Moisés: não havia sepulcros no Egito para que você viesse tirar a gente de lá. Não havia sepulcro no Egito para que a gente fosse morrer lá, mas você trouxe a gente para morrer aqui no deserto. Você veio e nos tirou do Egito para nos matar no deserto, Moisés. No Egito tinha sepultura, Moisés. Observe que aos olhos de Faraó e aos olhos do próprio povo, a situação que Deus colocou eles, a situação que eles se encontraram, o momento que eles estavam vivendo, era um cenário de morte, era um cenário de ponto final, de cemitério, uma situação que não tinha mais jeito. Mas o que eu acho interessante é que o texto vai dizer que é uma terceira opinião, e essa opinião é a opinião do Deus Todo-Poderoso. Olha o que Deus vai falar sobre o cenário que para os olhos de Faraó e aos olhos do povo era um cenário de morte. O Senhor disse: eu endureci o coração de Faraó para que persiga o meu povo, porque eu serei glorificado, e Faraó e todo o seu exército e todo o Egito saberão que eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e não há outro além de mim. Observe, irmão, que o mesmo cenário, era o mesmo cenário, era a mesma situação, era o mesmo local. Faraó via a morte, o próprio povo de Israel via a morte, mas Deus via a situação perfeita para fazer o nome dele ser glorificado. Deus via a situação perfeita para operar um milagre extraordinário. Deus via a situação perfeita para fazer um dos maiores milagres de toda a história, que era a abertura do Mar Vermelho, que até hoje os cientistas se perguntam como aquilo aconteceu. Júnior, o que isso tem a ver com a minha vida? É que algumas vezes, em alguns momentos da nossa vida, Deus nos coloca em situações, Deus permite que a gente viva momentos, Deus permite que situações cheguem na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua vida, no teu trabalho, e as situações que você começa a olhar, e aos seus olhos, e aos olhos das pessoas, é morte, é ponto final, é cemitério, não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu segui aquilo que Deus pediu para mim seguir, mas a situação que Ele me colocou é situação de morte. Quem sabe você chegou aqui nessa live e o momento e a situação que você está passando é um cenário que você olha e você diz: é morte, é ponto final, não tem mais jeito, não tem mais solução, é aqui que vai terminar a minha história.
Eu quero te dizer que a opinião de Deus é diferente da tua opinião. A opinião de Deus é diferente da minha opinião. Deus te trouxe aqui nessa live para te dizer: eu permiti que essa situação chegasse na tua vida. Eu permiti que essa situação chegasse na tua casa, na tua família, no teu ministério, no teu trabalho, não para te matar, nem para te destruir. Eu permiti porque essa situação será a situação perfeita para eu operar um milagre extraordinário na tua vida, ao ponto que até aqueles que não acreditavam terão que olhar e falar: grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso eles estão alegres. A situação que você enxerga a morte, a situação que você enxerga ponto final, Deus enxerga o momento perfeito, a situação perfeita para Ele operar um milagre maravilhoso, um milagre extraordinário na tua vida, na tua família, no teu ministério, no teu trabalho e na vida dos teus filhos. É nessa situação que o nome do Senhor será glorificado na tua vida. É nesse momento que aqueles que não acreditavam no teu Deus terão que olhar e dizer: verdadeiramente o Deus de Israel, o Deus dos crentes está vivo, e para Ele nada é impossível, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Irmão, Jó não entendia quando ele olhou para a sua vida e ele viu o filho morrendo, as finanças morrendo, a sua saúde indo embora, a sua esposa chegando, apontando o dedo na sua cara e dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele não entendia a situação. Ele pensava que a situação que Deus havia colocado ele era uma situação de morte, de cemitério, ao ponto que ele pegava cacos de telha e se coçava, e a pele caía. Passavam pessoas e cuspiam na cara dele. Mas a Bíblia diz que chegou o momento, no capítulo 38, que Deus pegou Jó e começou a mostrar a grandeza do seu poder, a grandeza do seu ser. E ele disse: Jó, aonde você estava enquanto eu colocava os fundamentos da terra? Aonde você estava quando eu criava e batizava cada uma das estrelas? E Jó começou a ver a grandeza de Deus. E Isaías, quando ele vai falar dessa grandeza, ele diz que para Deus, Deus é tão poderoso que Ele descansa os seus pés sobre a terra. Deus é tão poderoso que Ele chama cada estrela pelo nome, e quando a chama, nenhuma delas vem a faltar. Deus é tão poderoso que Ele mede os céus a palmos, que Ele coloca os oceanos na palma da sua mão. E a Bíblia diz que quando Jó entendeu isso, ele disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus projetos podem ser frustrados. E você pergunta: Júnior, o que foi que Jó entendeu? Jó entendeu, irmão, aquilo que eu e você temos que entender nesta manhã. Jó começou a pensar e ele entendeu o que é um filho morto para o Deus que colocou os fundamentos da terra. O que é saúde morta para o Deus que mede os céus a palmos. O que é uma mulher me acusando para o Deus que coloca os oceanos na palma das suas mãos. Não é nada. A pior situação que a gente possa viver nessa terra, para o Deus Todo-Poderoso, não é nada. Para Ele é apenas o momento perfeito para Ele mostrar e operar um milagre poderoso, fazer o nome dele ser glorificado. É a cosmovisão de Deus. Era isso que Deus queria mostrar a Israel quando colocou eles no beco sem saída. Mas o último ponto para terminar, porque eu não quero passar do horário que me foi colocado. Outro dia eu termino essa mensagem. Vou para o capítulo 15, o final, né? Diz que a mensagem seria entre o 13 e o 15. As lições entre eles eu deixo para outros dias. Capítulo 15. A Bíblia diz que depois que eles passaram pelo Mar Vermelho,
Deus abriu uma porta, eles passaram pelo Mar Vermelho. A Bíblia diz que, observe agora, o povo estava no deserto de Sul, e a Bíblia diz que eles andaram 3 dias, não acharam água para beber, e quando acharam a água, era amarga, não tinha sabor. Então começaram a murmurar, e começaram a dizer para Moisés e a Deus: vocês nos trouxeram para o deserto para nos matar? Então Moisés clamou a Deus, e Deus disse: pega um lenho, joga na água, e aquilo que era amargo se tornará doce. O que eu acho interessante, irmão, é que a Bíblia diz que Deus permitiu que o povo andasse 3 dias pelo deserto, até que encontrassem a água. E o interessante é que a ciência moderna, hoje, ela já entende que o tempo máximo que o ser humano consegue ficar sem beber água é até 3 dias. Depois de 3 dias sem beber água, a chance de nossos órgãos começar a dar defeito é muito grande. Então o tempo máximo do ser humano, o limite máximo do ser humano sem água é até 3 dias. E a ciência levou mais de 2.000 anos para descobrir isso, para entender isso. E o extraordinário é que o nosso Deus, Ele é tão poderoso, que Ele já sabia disso há mais de 2.000 anos atrás. Porque imagine comigo, o primeiro dia, o povo andando pelo deserto, o povo reclamando: Senhor, quero água, estou com sede. Moisés, queremos água. Primeiro dia, e Deus não fez nada. O segundo dia, o povo andando pelo deserto e reclamando: Senhor, quero água. Moisés, queremos água. E Deus não fez nada. Mas no terceiro dia, quando o povo reclamava: Senhor, quero água, Senhor, estou com sede. No terceiro dia, Deus fez que o povo chegasse a Mara, até a água. Sabe por quê? Porque Deus sabia que o terceiro dia era o tempo máximo, o limite máximo que o povo aguentava ficar sem água. Júnior, e o que é que isso tem a ver com a minha vida? É bem simples. Tem momentos da nossa vida que a gente passa por situações e que a gente começa a reclamar: Senhor, opera um milagre. Senhor, ouve meu clamor. Senhor, entra na minha causa. Senhor, opera um milagre na minha casa, na minha família, nos meus filhos. Senhor, o Senhor não está vendo a minha situação. O Senhor não se importa com a minha dor. O Senhor não sente a minha aflição. E Deus aparentemente não faz nada. Sabe por quê? Porque Deus, Ele conhece a minha e a tua estrutura. Deus conhece o meu e o seu limite. Quando você começa a murmurar, quando você começa a reclamar, pedindo a Deus algo, e Deus, Ele não opera aquilo que você quer, é porque Deus está dizendo: ainda está no primeiro dia, eu conheço a tua estrutura, você aguenta caminhar um pouquinho mais. Quando você começa a reclamar, a murmurar e a pedir a Deus um milagre, Deus não opera, é porque Deus está dizendo: eu conheço a tua estrutura, ainda está no segundo dia, você aguenta a caminhar um pouquinho mais. Para de reclamar, para de murmurar, e continua a caminhar, e continua a trabalhar, porque quando chegar no terceiro dia, quando chegar no tempo máximo, no seu limite, eu estarei lá para operar um milagre, para transformar a água amarga em água doce. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: faz o possível, caminha até o terceiro dia, trabalha até o terceiro dia, se esforça até o terceiro dia, faz o possível, e deixe que o impossível eu farei, na hora certa, e no momento certo. Faz o possível, se esforça, trabalha, jejua, ora, crê, entrega o currículo, faz o possível, e deixe que quando chegar na hora do impossível, o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai estar lá
para transformar a água amarga em água doce, derrota em vitória, morte em vida, enfermidade em cura, lágrimas em sorrisos. Faz o possível e deixa que o impossível o Senhor vai fazer na tua vida. Faz o possível, remova a pedra da boca do túmulo e deixa que Deus fala: Lázaro, vem para fora. Mas as pessoas estão dizendo: já cheira mal. Quem sabe teus vizinhos, tua família está dizendo: não tem mais jeito, já cheira mal, não tem mais jeito, já está em estado de putrefração, não tem mais jeito, já está morto. Teus sonhos, teus projetos, tua família, teu ministério, não tem mais jeito, já está morto, enterrado há 4 dias. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: faz o possível, remove a pedra, caminha até o 3º dia, porque quando chegar o milagre, quando chegar a hora de fazer o milagre da ressurreição, eu vou estar lá para dizer: Lázaro, vem para fora. E até aqueles que não acreditavam terão que te ajudar a desenrolar as faixas do morto e ver a vida chegar nos teus sonhos, teus projetos, tua família e teu futuro. Mas para isso é necessário aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Porque só quando Deus está com a mão sobre a nossa vida é que Ele conhece, é que Ele consegue guiar a nossa trajetória como Ele guiou a trajetória do povo de Israel. Vamos orar para encerrar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, que a Tua palavra nesta manhã, Senhor, possa gerar frutos em nosso coração, que seja uma semente plantada em nosso coração, Senhor, e que dê frutos de 30, 60 e 100%. Que neste momento, Senhor, o Senhor possa estar quebrando os ferrolhos de ferro, os cadeados de bronze, Senhor, aquilo que tem oprimido, aquilo que tem impedido que a Tua poderosa presença possa estar em nossa vida, que a Tua poderosa presença, que o Teu Espírito Santo possa estar na vida daqueles que me ouvem, Senhor. Que neste momento o Senhor possa tirar as escamas dos seus olhos, os comichões dos seus ouvidos, o coração de pedra, e colocar um coração de carne, Senhor, porque para Ti nada é impossível, e a Tua palavra ela é viva, a Tua palavra ela é eficaz, e para o Senhor nada é impossível. Que neste momento, Senhor, assim como o Senhor libertou Israel do jugo dos egípcios, o Senhor possa libertar essas pessoas que estão oprimidas pelo jugo de Satanás nesta manhã, e que eles possam viver a experiência do deserto e dos milagres contigo, da caminhada, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que querem fazer parte desse reino, neste momento é só você comentar aí no chat: eu aceito Jesus